Estamos numa edição especial nesse sábado do programa Saúde Master aqui pela TV Master. Lembramos sempre que o nosso programa é ao vivo, nós estamos ao vivo. Lógico, num momento muito difícil, muito preocupante, mas de qualquer maneira é o programa de número 90 Saúde Master. Portanto, com muito orgulho eu cito esse número, porque nessa bancada, a bancada que através da informação salva vidas, já conseguimos ou já tivemos aqui cerca de 150 profissionais, principalmente médicos, mas profissionais da área de saúde, levando a informação sem nenhum viés político, levando a informação balizada, pesquisada, a informação da ciência. Quero agradecer a todos que estão assistindo agora em toda a Paraíba pelos canais da NET, associada a Claro, os canais 20 e 520, e todas as nossas redes, ou seja, o YouTube, através de TV Master Play, está transmitindo agora esse programa, essa edição especial do programa Saúde Master. Eu quero agradecer ao Carlos, ao Rafael, a todas as pessoas que estão nesse momento trabalhando, e vocês já veem os indicativos aí. Está o Facebook, o endereço do YouTube, o endereço da internet para todo mundo em tvmaster.tv. E nós temos outra interação também bem interessante e bem fácil. Se você está agora em qualquer dispositivo no seu navegador, basta você colocar por extenso no campo de endereço iaiDoutor.com, que automaticamente você cairá no WhatsApp e nós iremos de alguma forma aqui interagir, ou como sempre eu digo, iremos colocar a sua pergunta no contexto aqui da pauta. Outro detalhe que eu julgo importante para avisarmos sempre é que o volume de perguntas tem sido muito grande e sempre passamos ao doutor, à doutora ou ao profissional de saúde entrevistado para que a partir daí ele possa, na sequência, responder e interagir. Essa imagem que apareceu agora, eu pediria ao Carlos, por favor, é a imagem aí do indicativo que eu me referi através do navegador de qualquer dispositivo. É só colocar, no caso teremos um médico hoje aqui para conversarmos, é só colocar por extenso iaiDoutor.com e você também estará aqui participando do programa número 90 Saúde Master. Eu quero só fazer um agradecimento nesse programa de número 90, 1 ano e 7 meses de edições, ao nosso diretor-geral, ao Ivan Araújo, e também ao nosso diretor-presidente aqui do Sistema Master de Comunicação, ao Alex Filho. É lógico, há 1 ano e 7 meses passados, houve um critério de confiança. Obviamente, eu não sou da área de saúde, mas passei a interagir, a apresentar um programa, a pesquisar, e o programa se tornou, graças a Deus, campeão de audiência na Paraíba, na área de saúde. E também um dos programas, tenho certeza, mais compartilhado no âmbito das redes sociais. Os aplicativos da TV Master, ou para Android ou para iOS, também estão agora disponíveis para você baixar e assistir o programa de número 90. E vamos ao nosso entrevistado dessa manhã de hoje, de sábado, que é o doutor Ricardo Azevedo. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Acho que pela 4ª vez, doutor, é uma honra realmente ter o senhor aqui nesse momento tão delicado. Fábio, é um prazer, apesar das circunstâncias, mas como eu tinha falado para você antes e para a sua audiência, e repito que eu estarei aqui quantas vezes for necessário até nós finalmente nos livrarmos desse vírus, dessa epidemia.
Doutor Ricardo, assim, eu vou repetir, eu fico muito orgulhoso porque sempre que houve a solicitação, não teve nenhum momento, pelo menos, do senhor dizer, olha, eu estou um pouquinho ocupado, fora as nossas conversas madrugada adentro. Portanto, assim, eu tenho aprendido muito com o senhor e esse conhecimento que o senhor tem é uma coisa incrível. Quando eu vi, e hoje grande parte, vamos dizer assim, da Paraíba e do Brasil já sabem das ligações do senhor em relação à Universidade, a John Hopkins, que é uma das maiores do mundo, tratando-se também de dados da Covid, eu fico assim muito tranquilo e muito orgulhoso, isso também transmitido pela TV Master, em o senhor estar aqui mais uma vez. Doutor, muito obrigado de coração. É um prazer, Fábio. Eu tive muita sorte de estar em bons lugares, ter uma boa educação. Inclusive, a Universidade de Johns Hopkins financiou meus estudos lá. E eu acredito que eles financiaram por essa razão e eu tenho que pagar de volta esse investimento que eles fizeram em mim. Então, eu estou pagando aqui para a sociedade e eu espero ser útil no que eu puder. Bem, vamos iniciar essa 1 hora que teremos aqui de programa ao vivo Saúde Master. A gente vai dedicar a uma esperança nesse momento, que são as vacinas. O doutor Ricardo, eu caracterizo, estou dizendo isso com muita propriedade, um dos maiores especialistas do Brasil quando o assunto é vacina e vários outros assuntos. O que foi que eu fiz, doutor, nessa madrugada já de hoje? Eu peguei alguns gráficos, capturei alguns gráficos ligados com a universidade, que o senhor lá fez todas as especializações possíveis e necessárias para analisarmos no contexto da vacina. Será da seguinte forma, eu vou pedir já agora ao Carlos, agradecendo também a produção da Verônica Amorim, que coloque o primeiro gráfico, aí nós vamos a ter um comentário sobre ele, e aí eu passo para a palavra experiente e de sabedoria do doutor Ricardo. Vamos ao primeiro gráfico, por favor. Esse gráfico, doutor, é o gráfico dos testes da Covid. Eu creio, mas o senhor vai dizer que há 1 ano e pouco atrás nós já começamos errado. Nós começamos errado e ainda estamos errando porque fizemos e estamos fazendo no Brasil pouquíssimos testes. Esse gráfico mostra quem mais testou até agora, está lá em cima, olha o nome aí, Israel. Depois, quem mais vem testando no mundo, os Estados Unidos. E quem menos testou, quem menos vem testando é o Brasil. E aí, doutor? Você vê a decolagem desses gráficos de testagem de países em que estabeleceram como meta o controle epidemiológico. O que a gente tem dito aqui e dizemos repetidamente, isso é chave, né? Mesmo em época de vacinação, mesmo são também os países que, por coincidência, investiram mais em vacinação e talvez estejam mais adiantados na vacinação, mas a testagem é chave para fazer o controle epidemiológico. Sem testar, você não conhece os casos. A testagem é a base do nosso radar epidemiológico, é o nosso radar antiaéreo. Portanto, doutor Ricardo, qual é a minha análise embasada no conhecimento do senhor e também dos números? É que, desde o início, quase não testamos e isso começou a complicar imensamente toda essa situação, chegando ao ponto em que estamos hoje, nesse sábado. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Você descreveu muito bem o problema. Você não testa, você não sabe quem está doente, você não consegue, a partir dali, identificar os contactantes daquela pessoa que está doente e não consegue retirar essas pessoas de circulação. As pessoas vão continuar circulando em sociedade. Muitas vezes a gente se apoia em lockdown, e se fala muito em lockdown, né? Como uma estrutura, uma solução para tudo, mas, na realidade, existem soluções muito mais simples que permitem você prevenir o lockdown. A testagem é justamente
um dos artifícios que se usa para evitar o lockdown, porque testando, identifica-se casos mais rápido, testagem boa. Nós hoje estamos aqui na Paraíba, nós temos o acesso ao teste, que é um teste confiável, o teste RT-PCR, e isso, de fato, nos permite tomar decisões precisas. A gente vinha tocando nessa tecla há muito tempo, mas eu sei que tanto o serviço público quanto o privado estão bem estruturados agora para realizar a testagem por RT-PCR e rápida, porque isso é que vai nos permitir controlar epidemiologicamente essa doença. Doutor Ricardo Azevedo, no link ainda da história da vacina, o tema principal do programa de hoje, edição especial, eu queria, por favor, o segundo gráfico aí na sequência. O segundo gráfico que vai aparecer agora, sempre nesse comparativo. Vacinação. Veja o que interessante, isso tudo está altamente atualizado. Vacinação, Israel, numa proporção para cada 100 habitantes, é quem mais tem vacinado. Depois vem os Estados Unidos e lá embaixo, infelizmente, o Brasil. E aí, doutor? É muito interessante esse gráfico, né? Nós, muitas vezes, consideramos o volume de vacinas aplicado, mas o volume em uma estratégia de saúde pública, ele não representa tudo. Você tem que olhar no contexto da proporção da população que tem sido vacinada, porque esse é o objetivo. O objetivo é que você atinja uma certa proporção da população, estima-se que isso seja em torno de 80%, né, talvez até mais, e nós, de fato, ficamos atrás. Não é? Você tem países como Israel e Estados Unidos, e o que é que diferencia eles, né, nesse jogo de xadrez, que é o investimento em pesquisa e você ter aí mecanismos de você ter acesso ao produto disso. Aqui os Estados Unidos e Israel investiram nessas tecnologias de vacina, nessas empresas que estavam por trás do desenvolvimento de vacinas logo cedo. E quando eles investiram, eles criaram um contrato, cláusulas contratuais, que daria a eles um acesso prioritário às vacinas. Então, isso é tudo produto de um jogo de estratégia, de xadrez, que foi pensado lá atrás. Não é? Então, por isso que esses países tiveram, de fato, esse benefício, tiveram acesso maior a essas vacinas e vacinas mais potentes, não é? Que são as que eles têm utilizado. Doutor Ricardo Araújo, já estão chegando muitas perguntas. Deixa eu avisar o público, eu vou inicialmente, como estamos fazendo, eu vou mostrar e o doutor está analisando alguns gráficos e depois iremos para as várias perguntas, as várias dúvidas sobre as vacinas. Vejam, por favor, o terceiro gráfico agora para tirarmos conclusões segundo a ciência. Casos confirmados. Aí vocês vejam como a vacina tem toda uma lógica atual. Hoje, o Brasil é o país que tem o maior número de casos confirmados da Covid. Aí depois, abaixo, os Estados Unidos, porque está vacinando naquela proporção, e Israel, por fim. Portanto, notem que essa proporção numérica, ela tem toda uma ligação bem interessante com as vacinas que estão sendo ou que já foram aplicadas a esses países. E aí, doutor? Fábio, o seu gráfico, ele diz tudo. Né? Ele fala por 1000 palavras. Você vê ali o nosso pico no Brasil, né, e os Estados Unidos também não foi diferente. Nos Estados Unidos você vê esses picos, como eles coincidem com eventos sociais, feriados, né, e que são geralmente onde você tem um maior índice de transmissão. Então, no Brasil, nós passamos por esses momentos sem ter uma proteção vacinal, e agora nós estamos pagando o preço por isso. Né? Nós viemos aqui no seu programa em dezembro, nós alertamos que nós precisávamos ter cuidados, não podia se baixar a guarda, porque os casos eles iriam se disseminar numa base se nós continuássemos com um comportamento de risco. Infelizmente, nós passamos por esses momentos, nos contaminamos, houve um contágio intenso, e agora nós estamos vendo aí o preço, né, pagando o preço desse tipo de atitude.
Os Estados Unidos também passaram por isso. Você vê que os picos deles correspondem ao feriado de Thanksgiving, feriado de Natal, né? Também teve a coincidência do inverno, só que eles tiveram acesso, têm acesso ao número maior de vacinas e, algumas opções de vacinas bem mais potentes do que as nossas. Então, você vê como a queda ali é consistente nos Estados Unidos. Israel também, talvez, por ter uma população pequena, o gráfico não mostra tão bem, mas no Israel houve uma queda significativa de internações e de mortes por Covid-19, que isso foi perceptível, palpável, logo após a vacinação. Eu queria, por favor, Gil, se pudesse, ainda com essa imagem, colocasse aqui, dividisse comigo e com o doutor Ricardo aqui, nesse gráfico aí. Aí dá para ver, doutor, nitidamente. Por exemplo, o Brasil, quem menos vacinou, tem hoje o maior número de casos confirmados. Depois vem os Estados Unidos, né, que está vacinando muito bem, cerca de 2 milhões de doses por dia, aí já aparece com uma queda de até 65% dos casos confirmados de Covid. E Israel com uma queda ainda maior, porque por 100 habitantes tem vacinado de uma forma realmente incidente. Não é isso, doutor? Perfeitamente, é isso mesmo. E são países, né, eu não sei Israel, mas os Estados Unidos é um país que ele não tem uma estrutura de vacinação tão aberta, tão ampla quanto a nossa, né? A vacinação lá é realizada por entidades privadas, por planos de saúde, por clínicas, né? Então, eles tiveram que ser criativos para vacinar um número tão grande de pessoas em um espaço tão curto de tempo. Mas isso aí faz toda a diferença. Eu queria o próximo gráfico, por favor. Na sequência, vamos ver o que trata. Esse aí é muito interessante. E também, na minha ótica, está atrelado à vacinação. Eu me refiro à taxa de mortes, né, de letalidade. Se puder descer mais um pouquinho, para gente ver. Pronto, ótimo, ótimo. Obrigado aí a toda a produção. O Brasil tem uma taxa hoje de letalidade, de mortes por Covid, de 2,44%, em média, crescendo. Os Estados Unidos, que já tiveram uma taxa até maior do que essa do Brasil, hoje está em 1,82%. E a taxa de Israel, 0,74%. Doutor, quando fazemos toda essa ligação aí numérica, balizada, uma numeração atual, a gente vê toda uma lógica aí. Não é isso, doutor? Isso mesmo, Fábio. Quando você olha para a letalidade, né, você vê que países como o Brasil, né, que tem praticamente quase o dobro de letalidade de países ocidentais, aí a gente chega à conclusão que se há um país que não deveria estar tendo tantos casos, ou tantos novos casos, seria o Brasil, porque o que isso significa é que, no Brasil, entre as pessoas que tiverem a doença, quase o dobro vai morrer em relação a países onde existe uma letalidade menor, né? Então, nós temos praticamente mais que 3 vezes a letalidade de Israel. Então, a melhor solução para isso é convencer a nossa população, os nossos governantes, que nós não podemos ter casos, nossa mortalidade é muito alta. E tem um outro fator que esse gráfico não revela, que essa letalidade é muito proporcional, muito relacionada às faixas etárias da população. Israel e Estados Unidos têm população mais velhas. Então, essa letalidade que nós temos de 2,44% é em um país que tem uma população muito jovem. Então, se nós tivéssemos a mesma distribuição etária de países como Estados Unidos e Israel, a nossa letalidade estaria acima de 5%. Doutor Ricardo, eu vou fazer uma pergunta antes do próximo gráfico, Gil, mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui. No caso, esse atraso que houve no Brasil na aquisição das vacinas, obviamente, quando elas se tornaram disponíveis. Doutor, eu já poderia dizer hoje, ou já poderíamos dizer, que esse atraso, ele resultou ou está resultando em mais mortes? E aí, doutor? Está sim, porque 2 motivos. Um é que, além do atraso da
entrega da vacina, da efetiva aplicação da vacina, as nossas vacinas aqui, principalmente aquela que tem sido usada primariamente nas pessoas que a vacina tipo Coronavac, ela requer 2 aplicações e ela requer aproximadamente 2 meses da primeira aplicação para ter o efeito protetor. Então, além do atraso na entrega das vacinas, no início da vacinação, você tem um atraso do efeito, né, que isso é relacionado ao tipo de vacina que se usa. Então, de fato, isso aí é um fator, porque nós, como um dos seus gráficos mostrou há pouco, nós tivemos um pico, um avanço da epidemia em um momento em que a população não estava protegida pela vacina. Então, isso aí, de fato, vai acarretar, está acarretando em uma letalidade muito alta, né? E nós, talvez em mais um mês, nós começaremos a ver aí os efeitos da vacinação em redução de mortalidade e redução de internações nessas populações, nessas faixas que foram vacinadas primeiras, que, obviamente, também são as faixas etárias menores da nossa população, né? São menos pessoas, mas que morriam mais. Então, faz todo um sentido que elas fossem vacinadas antes do que as outras. Em alguns estados, como Pernambuco, se optou por vacinar com vacinas que têm efeito mais curto, um efeito não mais curto em termos de duração do efeito, mas mais curto em termos de quando você vai estar protegido. Então, nós temos uma vacina desse tipo, que é a vacina de Oxford, AstraZeneca, a Shadox 1, e ela permite um efeito protetor em 3 semanas. Então, em Pernambuco, você já está vendo que, apesar da crise epidêmica que eles estão tendo, você já tem ali uma certa estabilização da mortalidade. Muito provavelmente, quando se analisar os dados, se verá que, porque esses grupos etários que foram vacinados já devem estar protegidos, relativamente bem protegidos, tanto de mortalidade quanto de internação. Eu quero agradecer a grande audiência, só lembrando, estamos aqui nesse sábado, ao vivo, na edição número 90 do programa Saúde Master, com o grande especialista aqui, o doutor Ricardo Azevedo. Eu queria, Carlos, o próximo gráfico na sequência da nossa análise, lembrando que daqui a pouco já temos aqui inúmeras perguntas que iremos fazer ao doutor Ricardo. Eu tenho um próximo gráfico aí na sequência, mortes por Covid. Veja aí também a vacinação, na minha ótica de análise, em um contexto. A gente sabe que a doença envolve vários fatores de uma complexidade nunca vista na história da humanidade. Mas, de qualquer maneira, notem, mortes por Covid. Está o Brasil lá em cima, no topo. Aí vem Estados Unidos e aonde hoje, vamos dizer, a gente viu na taxa de letalidade, aonde percentualmente ocorrem menos casos de óbito por Covid é em Israel, porque tem vacinado mais. E aí, doutor? É isso mesmo. Você pode, esse tipo de gráfico, né, você vê que ali essa ascensão de mortalidade, de número de óbitos no Brasil, você vê esse declínio nos Estados Unidos e Israel, eles vão exatamente na direção oposta daquele gráfico da vacinação que você mostrou. Então, isso aí é muito óbvio, isso aí é o retrato, né, do efeito de uma política de vacinação em massa, né, utilizando vacinas potentes. E aqui você tem um outro aspecto disso, como eu falei antes, é que o Brasil é um país jovem, né? Os Estados Unidos é um país bem menos jovem do que o Brasil, e Israel é um país com uma distribuição etária também muito avançada. Então, se nós fizéssemos o ajuste por idade aí, o Brasil estaria disparado, né, desproporcionalmente, com muito mais mortes do que os Estados Unidos e Israel. Doutor Ricardo, ontem à noite, doutor, pode deixar aí em câmera aberta, por favor, Carlos? Ontem à noite foi uma das madrugadas que eu deixei o senhor dormir, viu, doutor? Assim, ontem eu fui para a pesquisa, aí originaram esses gráficos que, de uma forma muito sábia, né, muito inteligente, o conhecimento do senhor é aquele conhecimento que a gente não precisa nem fazer pauta, é só o senhor aceitar o convite, que realmente é uma coisa fabulosa e que nos orgulha muito, digo mais uma vez, em ter o senhor aqui. Portanto, deixei o senhor dormir ontem. Hoje eu já não sei, viu, doutor? Estou sendo sincero. Não,
Isso não há problema algum. Eu gosto desse tipo de informação e você me ajuda porque eu dependo de pessoas como você para me atualizarem, sempre mostrar. Eu sempre gosto de ver os dados, a ciência sobre ângulos diferentes, né? E esse ângulo daí dos dados nos ajuda muito, né? Você não consegue interpretar a política de saúde pública sem olhar para dados, sem olhar para gráficos, né? Então, sinta-se à vontade. Obrigado, doutor. Vamos a uma próxima imagem aí na sequência, por favor, Carlos. Essa próxima imagem, não me lembro, foram muitas imagens, mas eu creio que trata-se de algum gráfico ainda devemos ter. Joia. Isso aí é a média móvel dos 14 dias dos novos casos na Paraíba. Eu quero lembrar que esse dado aí, ele foi me enviado pelo doutor Cássio, que ele é do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal da Paraíba. Já esteve, inclusive, aqui no programa, doutor Cássio da Nóbrega. Vejam que interessante, vejam aí, os senhores, as senhoras, estão vendo aí tipo uma faixa aí na vertical. Essa faixa é o parâmetro do carnaval, o carnaval da Covid. Aí vejam, isso é na Paraíba, realidade nossa. Eu quero agradecer, essa informação e essa visualização gráfica é inédita. Ela foi enviada ontem à noite pelo Laboratório de Inteligência Artificial da valorosa Universidade Federal da Paraíba. Doutor, quando tem ali a faixazinha que seria o parâmetro do carnaval, que mesmo, vamos supor assim, teoricamente não houve carnaval, mas houve aqui em João Pessoa, vamos dizer assim, as praias, o maior veraneio da história da Paraíba, o veraneio aí da Covid. Aí note o que ocorre. Após a faixa, disparam os novos casos de Covid na Paraíba. E aí, doutor? Isso foi uma escada, né? Você tem uma escada ali que começou, o primeiro degrau foi um degrau mais baixo, que começou com as eleições. Depois você tem um outro degrau um pouco mais alto, que foi o resultado das festividades de final de ano. Você vinha ali num degrau um pouco mais longo e também alto, que já foi o degrau do verão. E aí você teve, digamos, o tiro de misericórdia, que foi aquele degrau bem mais alto, que foi puxado pelo carnaval, né? Infelizmente, eu prefiro acreditar que uma grande maioria do nosso Estado, da nossa população, está pagando agora o preço, né, por atitudes, por talvez descuidos que foram causados por uma minoria, sabe? Eu prefiro pensar dessa forma. Você tem um carnaval, o carnaval é uma festa anual, e você terá vários carnavais, mas para isso você precisa viver, né? Então, assim, a gente tem que ver o lado ético, né, de você tomar decisões em que você possa estar comprometendo a vida dos outros, né? Então, você tem que, embora nem todo mundo é médico, né, a maioria da população talvez não pense como nós pensamos, mas você tem que tomar decisões pensando no próximo, né? Isso é base da nossa religião, do nosso modo de viver e crer. Quer dizer, doutor, assim, nessa análise, o tempo vai dizer muita coisa, né? Ou talvez não diga, né, algumas coisas que queremos saber, porque isso reserva ao nosso Senhor, né, ao Deus Todo-Poderoso. Mas, doutor, a gente analisa que talvez pela irresponsabilidade extrema de alguns, muitos estão pagando, inclusive com a vida. Infelizmente, sim. Infelizmente, isso é o resultado, sabe? A gente não consegue, talvez a dificuldade que as pessoas têm é de não enxergar o vírus, né? Então, eu gosto de uma analogia, né, que eu penso talvez para as pessoas mais jovens, entender que quando você pensar no vírus, pensa naquele alienígena, naqueles filmes ou videogames que vocês estão jogando, que é a guerra da sobrevivência, a guerra do fim do mundo, e o vírus são aqueles alienígenas. Então, você está diante de um inimigo que a sobrevivência dele compete com a sua sobrevivência. Então, é o RNA dele como espécie contra o nosso DNA do ser humano como uma espécie. Então, você precisa ver o vírus, né, tentar visualizar, vislumbrar
o vírus como um inimigo, né, um inimigo que está competindo pela existência dele, que vai em detrimento à sua existência. Então, é impossível você deixar, né, o vírus entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família, no seu círculo de amigos, perder parentes próximos, assim, sem você ter depois passar por um momento de, talvez, arrependimento, né, um momento de lamentação. E o nosso papel como médico, como pesquisador, assim como o seu, do seu programa, é alertar as pessoas, né? Estamos aqui para apresentar o problema sob talvez um ponto de vista um pouco diferente, para que daqui a 6 meses, 1 ano, nós não olhamos para trás e talvez começamos a nos lamentar do que fizemos ou deixamos de fazer. Doutor Ricardo, uma coisa bem sincera, esse foi um lema que nós adotamos aqui desde o primeiro programa Saúde Master, né? Eu gosto sempre de falar, eu acho que eu disse isso uma vez, se não vou dizer agora, que há 1 ano e 7 meses atrás, em um dos encontros, quando com o Alex Filho, com o presidente daqui, ele me deu, graças a Deus, confiou além de tudo e me deu toda a liberdade em produzir o programa, em fazer o programa, lógico, com toda a assessoria, toda a logística da TV Master. E a partir daí a gente foi evoluindo. É lógico que não é fácil hoje, é necessário, mas não é fácil também estar aqui, fazendo um programa de saúde. Não é fácil para ninguém nesse momento, eu julgo dessa maneira. Por quê? Se eu for olhar, doutor, esse 1 ano e meio, o senhor sabe de muita coisa, né? Muita mesmo, o que eu tenho recebido aqui no celular, hoje com um contato de quase 400 médicos, né? Por aí, médicos e profissionais da área de saúde, mas só uma lembrança agora, uma lembrançazinha rápida, para não transformar nada trágico ou pânico, porque isso não resolve. Eu já tive na minha família, de pessoas diretas, eu digo do núcleo da família, cerca de quase 50 pessoas que já tiveram Covid e tive 3 pessoas hospitalizadas. Graças a Deus estão bem. Nesse momento agora que eu me lembro, nesse momento agora, é o que eu estou me lembrando agora, porque é muita coisa na minha mente aqui também para organizar. Eu estou com uma tia em Natal que foi hospitalizada ontem. Eu estou com uma amiga que está no Pedro I, em Campina Grande, também num estado bem delicado. Nós temos uma médica, eu não vou assim, citar o nome, até porque não fui autorizado, mas uma médica que foi entrevistada aqui, há bem tempos atrás, eu acho há 7, 8 meses atrás, ela teve Covid pela primeira vez, ficou boa, né? Teoricamente ficou curada. Aí, na sequência, ela engravidou. Aí, teve Covid pela segunda vez. Aí, agora, recentemente, há 2, 3 semanas, teve que fazer um parto de urgência. A criança está bem, graças a Deus. Ela está melhorando, mas nesse momento ela está entubada. Portanto, ela esteve aqui ao meu lado, aqui, em uma das edições do programa Saúde Master. Então, assim, é muito sério o que está ocorrendo. As pessoas têm que alertar, as famílias têm que olhar para o seu ente querido, têm que transmitir às pessoas. Nós temos aí a maravilhosa internet, o lado do bem, para comunicar. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem já teve a felicidade imensa de ser vacinado, continue, se tiver de sair, tomando todas as medidas de prevenção. Isso é fato. Isso não tem nada que a ver com direita e com esquerda. Isso tem que a ver com ciência e vida. E é por isso que eu quero que, por favor, o Carlos mostre a próxima imagem aí. Por favor, Carlos. Vocês vão ver a gravidade, inclusive Paraíba. Essa próxima imagem também foi do Laboratório de Inteligência Artificial. Doutor, essa aí, doutor Ricardo, me preocupou ainda mais, né? Na primeira onda, observem, por favor, na primeira onda Covid, tivemos 133 mil casos, né?
em 232 dias. Eu vou repetir. 133 mil casos em 232 dias do ano. Aí vejam mais embaixo, nós já estamos com mais de 100 mil casos de Covid em apenas quantos dias? Está aí embaixo, 99 dias. E aí, doutor? É a escada que nós comentamos há pouco. Né? Você tem uma escada ali, os 99 dias, que se seguem provavelmente às eleições. Né? Então, são erros sucessivos, né? Erros talvez de decisões tomadas, alguns erros mais profundos, né? Que vêm talvez de leis que precisam ser mudadas. Né? Porque nós precisamos, talvez, como sociedade, Fábio, e esse é um momento que vai abrir algumas, talvez, lacunas para nós pensarmos claramente sobre isso, definir o que é prioridade para a gente. Né? A gente está vivendo num mundo em que você coloca muitas coisas na frente, muitas coisas, e talvez, se você perguntar uma pergunta tão básica quanto o que é prioridade para você, muitas pessoas não vão saber responder. Né? Mas, talvez, a partir dessa epidemia, né, quando nós passarmos por isso, né, nós veremos que a prioridade é a vida. Né? A prioridade é a vida, então, tudo que puder ser feito para preservar a vida, deve ser feito, né? A vida de todos, né? Dos doentes e também dos não doentes. Então, a gente tem que ver que essas decisões que nós tomamos têm consequências. Cada pequena decisão que nós tomamos, uma exposição que nós fazemos, ela tem uma consequência. Ela pode não ter agora, mas ela vai ter daqui a 2 semanas. Né? Você vai passar essa doença para uma outra pessoa, se você se contagiar. Essa outra pessoa pode não saber que teve a exposição. Ela vai levar essa doença para casa, vai contaminar uma pessoa, contagiar uma pessoa de idade avançada, de grupo de risco, e essa terceira pessoa, aí você já vai na terceira onda, você vai ver essa pessoa entrar na UTI, né, e muito possivelmente, talvez ir a óbito. Deus queira que não, né, mas a gente sabe que a letalidade dessa doença está muito alta, então é melhor evitar. Muito obrigado pela audiência. Vocês estão ao vivo no programa número 90, Saúde Master. É uma edição especial nessa manhã de sábado. Como eu havia dito, agora vamos tipo num bate-bola, ou seja, o mais rápido que se puder, óbvio, nas colocações para esclarecimento do grande público sobre, doutor, as várias perguntas que chegam aqui sobre vacina. Uma habilidade que eu adquiri aqui como âncora do programa em 1 ano e 7 meses é justamente de tentar filtrar e tentar enquadrar, inserir essa pergunta no contexto de várias perguntas, que geralmente eu tenho conseguido e, se Deus quiser, eu vou conseguir. Só repetindo, qualquer programa de cunho político, mesmo chegando aqui, nós não vamos ler. Não é esse o programa para essa finalidade. Doutor, vamos começar. Tem muita coisa aqui interessante. Vamos ver naquelas perguntas, óbvio, da forma mais objetiva que o senhor possa esclarecer. A gente vai caminhando até o final do nosso programa e ajudando a salvar vidas. Tem uma que é interessante. Diz assim, doutor: já tive a Covid e depois de menos de 2 meses fui olhar a minha taxa de anticorpos e ela já havia caído. Ele diz que no início, pós-Covid, estava em 142 e agora está em 91. E aí, doutor? É isso mesmo. A gente espera que isso aconteça. Não é? A imunidade humoral, ela baixa em velocidade mais rápida do que outros tipos de imunidade, como a imunidade linfocitária. Mas, para a sua sorte, a nossa imunidade contra o Covid tem cada vez mais sido atribuída à imunidade do tipo celular linfocitária. Então, isso aí é que terá um efeito protetor maior sobre você. Agora, efeito protetor maior ainda será você continuar se protegendo, porque nós sabemos que estão havendo muitos casos de reinfecção, inclusive com essas novas variantes, e a gente não pode baixar a guarda de forma alguma, principalmente agora. Aí, doutor, nesse contexto dessa dúvida que foi esclarecida agora para o nosso telespectador, aí diz: já tive Covid, estou relativamente bem, devo tomar a vacina contra a Covid? E aí, doutor? Sim, existe uma recomendação de você aguardar 1 mês
e tomar a vacina. E isso aí, de fato, eu acredito que as vacinas depois do Covid, elas ser uma boa ideia, até mesmo para estimular ela. Na realidade, eu vejo a vacina após a infecção por Covid justamente como um reforço. Então, aí volta a primeira pergunta, né? É um reforço para aquela pessoa que está vendo os níveis ali de anticorpos em declínio. Então, a vacina vai servir como um reforço para estimular, reacender, ou acordar aquela imunidade que ele ganhou, né, que ele conseguiu pela infecção primária. Então, eu vejo sim como algo importante, até para essas pessoas manterem um nível de imunidade e proteção bom. Tem uma pergunta aqui, doutor. Nosso público, né, se caracterizou também, lógico, de todas as classes, de toda a Paraíba e pela internet no endereço tvmais.tv para todo mundo, se caracterizou por ser um público muito inteligente. E hoje, já que temos a internet na palma da mão, temos tudo para sermos inteligentes. Doutor, a pergunta é o seguinte: tem um cidadão aqui que ele já tomou as 2 doses da Coronavac. Aí ele já está entendendo que com o tempo vai ter que tomar novamente a vacina. Aí ele pergunta, está perguntando ao senhor, doutor, se fosse o caso do senhor, tem que tomar a vacina, já tomou, passaram-se, não sei, 1 ano, vai ter que tomar novamente a vacina. O senhor escolheria uma outra vacina, ou seja, iria analisar as que tem disponíveis. E aí, doutor? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu gostaria muito de nós estarmos na posição de ter escolhas, né? É sempre bom a gente ter opções. Mas a minha situação é bem parecida, né? Eu fiz, inclusive, o teste e a gente vê que a vacina Coronavac, 2 meses após a primeira dose, ou seja, 1 mês após a segunda dose, ela gera anticorpos, né? Esses anticorpos lhe darão ajuda em termos de proteção, mas eles decairão com o tempo, né? Assim como a primeira pergunta expôs muito bem isso. Eu me sinto, existe um componente da Coronavac que eu me sinto desconfortável, que é o blackout que existe em torno dos dados, né? Eu espero que esse novo ministro da Saúde, né, já que a Anvisa não conseguiu digamos, retirar esses dados, expor esses dados da forma como deveria, eu espero que esse novo ministro da Saúde, como parte, já que faz parte de uma política de vacinação em massa, ele consiga extrair esses dados, né, ou da Anvisa, ou do Butantan, ou quem patrocinou o estudo, ou até do Sinovac, porque não é justo com a nossa população nós estarmos sendo vacinados e não saber quanto tempo dura o efeito da vacina. Então, essa é uma pergunta que está no ar, né? Então, por esse motivo, eu diria que se eu não tiver dados para tomar a decisão correta sobre a Coronavac, eu optaria por tomar uma vacina que gere imunidade linfocitária, e claro, se eu tiver opções também, que gere imunidade linfocitária a longo prazo, né? E aí nós temos aí, né, algumas vacinas, algumas opções, uma é a Oxford AstraZeneca, outras são as vacinas que nós ficamos sabendo ontem, ou anteontem, que o governo fez aquisição. Elas também têm um bom efeito sobre essa memória linfocitária, né? E se for necessário tomar a Coronavac, precisa ser demonstrado quando é necessário, qual seria o intervalo para você ter o reforço após a segunda dose. E é isso que eu estou ansiosamente aguardando para saber. Eu e vários colegas médicos que foram vacinados com a Coronavac. Eu quero até aproveitar, em nome de toda a TV Master, né, agradecer e desejar, principalmente, ótima sorte ao ministro, ao novo ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, que é um paraibano, né, a gente tem que torcer positivamente, né. Eu vejo que ele entrou numa situação realmente bastante delicada, mas vejam que curiosidade, ele é cardiologista e ele já seria adiante, já estava escalado para ser um dos entrevistados aqui na bancada, né? É lógico que agora nem vai poder, nem tem tempo, tem que tratar de outras coisas. Mas eu sei que num certo momento, no momento de Deus, nós vamos ter aqui o ministro da Saúde também para conversar, depois que tudo isso melhorar, se Deus quiser. Está aqui até, ó, no meu celular, isso aqui é o telefone particular dele, né, direto do ministro, a gente
vinha mantendo contato, apenas que agora ele se tornou ministro e em outra oportunidade ele estará aqui, se Deus quiser. Doutor, continuando as perguntas sobre vacina. Já existem pessoas aqui nas perguntas, ele não diz precisamente, doutor, aonde é o local. Quer dizer, não estamos aqui fazendo uma denúncia, nem dizendo que se trata da Paraíba, que o nosso programa vai pela internet, está indo agora para todo mundo e pelo YouTube também em TV Masterplay. Tem uma pessoa dizendo aqui que levou, ou seja, tomou a primeira dose de um tipo de vacina e a segunda de outra vacina. Diz que tá loucura, tá tremenda. Ele não fala em que estado, não fala nada. Aí ele pergunta, doutor, será que eu vou morrer? E aí, doutor? Não, eu acredito que morrer não vai, não. Agora, ele precisa, esses aí são os casos, né, que fogem à regra e que não foram estudados. Então, o que nós recomendaríamos seria ele fazer uma avaliação, fazer um teste, né, de anticorpos, para verificar a imunidade dele, e daí se optar, né, por ou continuar completar a vacinação, muito provavelmente sim. Agora, escolher, vai completar a vacinação com que tipo de vacina, né? Então, seria isso aí talvez a decisão mais importante a ser tomada. Doutor, um pensamento meu aqui, que obviamente eu quero saber, principalmente o pensamento do senhor expressado aí a nosso grande público. Não haveria uma possibilidade adiante ou já agora de grandes empresas, eu estou falando grandes empresas que todo o Brasil tem, todos os estados têm. Eu vou fazer essa pergunta baseado em algo que eu estou sabendo de Manaus, até porque conheço o parque industrial de lá, o maior da América Latina, morei lá há 14 anos. Não seria também um momento das grandes empresas investirem em testes, ou seja, como elas precisam do material humano e ao mesmo tempo estão o quê? Estão protegendo os seus funcionários. Além de tudo, é uma questão de amor, é uma questão de vida. Não seria um momento de empresas se unirem, será uma grande mobilização estadual, nacional, dessas empresas que podem, efetivamente que podem, começar a fazer testes nos seus funcionários. E aí, doutor? Sim, e algumas empresas já vêm se mobilizando, já vêm realizando isso desde o início da pandemia. No início, nós não tínhamos testes que servissem muito para a tomada de decisão imediata, né? Então, o funcionário chega um dia e ele está talvez com um pequeno sintoma, um sintoma muito leve, e é feito o teste, e esses testes, os testes rápidos baseados em sorologia não eram muito confiáveis para isso. Mas hoje nós já temos os testes baseados em antígeno, né? Eles não são tão precisos quanto o teste do PCR, mas eles poderiam ser utilizados para essa finalidade, sim, para fazer digamos, essa seleção, né? E tentar detectar casos de pessoas que foram expostas, né? Eu acredito que sintomas, veja bem, sintomas, eu sou favorável a que qualquer sintomático, não importa o tipo de sintoma que seja, não importa qual a percepção que ele tenha sobre aquele sintoma, que é uma rinite, que é apenas uma irritação, ele seja afastado do trabalho, nesse momento atual. Tá? Você não quer, nenhum empresário como entidade pública, você não quer que esse funcionário ele entre dentro do ambiente de trabalho, porque tem um risco ali disso aí ser, desse funcionário estar com partículas virais no trato da orofaringe e contaminar sua força de trabalho. Então, é um prejuízo para você, custa muito menos você afastar esse funcionário e, se você puder, testar aqueles que tiveram contato e deixar em observação aqueles que tinham contato mais próximo com ele. Então, sintomas é afastamento imediato, tá? E aí você pode, sim, depois disso, seguir o fluxo de testagem. Agora, para aquelas pessoas expostas, né, que não têm sintomas, aí você pode se utilizar, sim, de testes, como os testes de antígeno, para tentar acompanhar e, se for necessário, afastar o quanto antes, ou até antes daquele paciente vir a desenvolver sintomas. Porque quando o paciente está com sintomas, significa que ele já está ali com uma produção, uma eliminação viral maior. Isso aumenta muito o risco de contágio. Doutor Ricardo, vamos falar agora, tem muita informação aqui chegando e perguntando sobre a vacina da Pfizer,
que sabemos, o senhor vai dizer, que é uma excelente vacina, tem se demonstrado isso. O Brasil parece até que já pagou 100 milhões de doses que chegam até setembro. Essas doses saíram ao custo, parece, de 10 dólares cada uma. Quer dizer, ou seja, independente do preço, o importante é que venha a imunizar e a salvar vidas. Doutor, qual a ótica, qual a análise dessa vacina da Pfizer que eu li na madrugada de hoje, que algumas pessoas, por exemplo, isso foram testes já realizados em vários países com a Pfizer, algumas pessoas que já tiveram Covid e que tomaram a vacina da Pfizer, a imunidade aumentou em até 124%. E aí, doutor? Essas vacinas de RNAM, eu acho que nós falamos sobre isso no seu primeiro programa. Verdade. Né? Eu sou um fã delas. Sou um fã porque, além delas elas serem muito precisas ali, elas são um míssil guiado, né? E eles atingem exatamente ali o ponto que precisa ser atingido. Elas também são muito versáteis, então permitem a você rapidamente mudar a conformação, mudar a sequência do RNA e você induzir a formação de uma proteína nova, uma reação imune que pode cobrir variantes, eventuais variantes que venham a contornar a nossa resposta, o nosso sistema de defesa. Então, eu sou um fã dessa vacina, eu acho que ela nos vai ser muito útil, inclusive os países que estão adotando esse tipo de vacina mais potentes. Agora, a discussão que eles têm, você falou sobre os Estados Unidos, e os Estados Unidos agora, a discussão que paira lá é justamente se há necessidade ou não de se usar máscara depois das pessoas terem sido vacinadas com esses tipos de vacinas mais potentes. A diferença que faz aí é porque essa vacina mais potente, ela corta a transmissão. Tá? As vacinas que nós temos usado aqui no Brasil, a da Oxford AstraZeneca, ela corta a transmissão em cerca de 65% dos casos, a quase 70%. A Coronavac ainda não foi demonstrado se corta a transmissão ou não. Então, para efeitos de saúde pública, quando você vacina em massa, vacina que você corta a transmissão, aí aquele conceito de imunidade em rebanho, ele fica bem mais fácil de ser atingido, porque aquelas pessoas, você não só diminui a progressão dos casos para casos graves, diminui essa evolução, mas você também evita o contágio, você também ataca ali naquele nível de contágio. Então, seria muito bom nós termos isso aí no nosso arsenal de vacinas. Serão muito bem-vindas, Fábio. Quer dizer, uma boa notícia e que bate com o nosso tema aí, que está na tarja, vacinas. Uma grande esperança no combate à Covid. Doutor, a minha incumbência aqui é perguntar, viu, doutor? Estão aqui elogiando demais, assim, o senhor, a entrevista, ou seja, todo o programa, mas ele diz o seguinte, eu vou reproduzir aqui, deixa eu pensar aqui direitinho, pensei já dá para perguntar. Ele diz assim, faz mais de um ano que estou praticamente trancado em casa, não atendo nem telefone. Veja mesmo, doutor, como é que ele está. Aí ele faz uma pergunta e quer a opinião do senhor realmente. Ele diz, daqui a pouco chegará a minha época da vacinação. Será que eu devo esperar pela da Pfizer? E aí, doutor? Não, absolutamente não. Essa pergunta aí é muito fácil de responder. Não. Se vacina o quanto antes. E principalmente, Fábio, é importante enfatizar muito bem isso. Né? Essas pessoas que estão sendo vacinadas hoje, elas precisam se proteger ainda mais, né? Pelo menos pelos próximos, até você ter o efeito protetor da vacina, você tem que manter medidas altamente restritivas. Por quê? Porque a vacina ela provoca uma reação imune, ela abala um pouco o seu organismo. Então, ela pode deixar você um pouco, o seu sistema imune, principalmente idosos, um pouco, sentir um pouco esse impacto, né? Um pouco avariado. Então, seria interessante essas pessoas até criarem um sistema de proteção, né, eficiente nesse período que segue a vacina. Mas, no caso dele, ainda bem que o vírus, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele não se transmite, não há contágio por telefone. Por telefone, né? Nem Pelo por menos na linhas internet, eu acho que se buscar vai aparecer, mas é lógico que não, né, doutor? Exatamente, mas precisa ter cuidado, e eu sempre falo isso, né, em casa e para os pacientes, com compartilhamento de telefones. Né? Então, aquela história de você estar falando com alguém e passar o seu celular
o telefone para outra pessoa falar, isso não é uma boa ideia, né? É melhor você desligar e pedir para a pessoa ligar para a pessoa e usar o seu celular. Seu celular, esses objetos que você tem contato, né, facial, contato pessoal com eles, esses são os seus objetos, eles devem ser seus objetos para uso próprio, privado. Não compartilhe isso com ninguém, tá? Porque você fica exposto e expõe os outros. Portanto, eu aconselho aí, doutor, ao telespectador, né, que fez essa pergunta, pelo menos pegar um horário isoladamente. Eu iria, se fosse ele, eu iria tomar um banhozinho de sol, mas cada um tem aí a sua decisão, né? Mas o mais importante da história, uma vez tendo a vacina e chegando no seu momento, é vacinar, não é isso, doutor? Isso mesmo, exatamente. Bem, no contexto ainda das várias e várias perguntas que estão chegando aqui sobre as vacinas, nessa compra efetuada pelo governo, finalmente, está também a da Johnson & Johnson. E a da Johnson & Johnson, eu vejo uma grande qualidade por ser apenas uma só dose. Não é isso, doutor? É isso mesmo. A vacina da Johnson, ela se utiliza da mesma plataforma da vacina da Oxford AstraZeneca. É uma vacina que se utiliza de vetor viral. Agora, a Johnson, ela testou já desde o início, também talvez já até se aproveitando de dados disponíveis para a vacina de Oxford AstraZeneca, da proteção conferida pela primeira dose. Então, isso não significa que as pessoas não vão precisar de uma segunda dose. De fato, a própria Johnson está estudando, né, está dando seguimento ao estudo feito para aprovar a vacina em uma dose, para avaliar a efetividade da segunda dose. Qual seria o tempo ideal, né, e qual seria a proteção adicional que a segunda dose conferiria. Então, eu acredito, muito provavelmente, que a vacina da Johnson também precisará de uma segunda dose, mas não com um mês, talvez com 3, talvez com 6 meses. Né, o que a torna mais ou menos, coloca mais ou menos no mesmo patamar da vacina da Oxford AstraZeneca. Nós vamos agora falar de um dos nossos patrocinadores, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida tem 70 anos de existência e quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. Por isso que a gente diz, você sempre encontrará uma unidade do Laboratório Maurílio de Almeida no seu caminho. E é óbvio, os testes de Covid, eles continuam como sempre, estão sendo feitos com todo o balizamento. E existem unidades do Maurílio de Almeida 24 horas. Basta você fazer o seguinte agora, é bem fácil, teste aí. Vá na sua loja de aplicativo e busque Maurílio de Almeida. A gente vai ter um layout agora dos aplicativos. E você baixa o aplicativo, que é lógico, é gratuito, e terá na palma da mão, a um simples toque, uma série de funções e funcionalidades. Algumas delas estão aparecendo aí para todos. Você pode saber quais são as unidades 24 horas. Existem unidades Maurílio 24 horas, fazendo também os exames, é lógico, da Covid. E outros mais de 3.000 exames que o Laboratório Maurílio de Almeida faz com toda prudência, com todo balizamento, com toda experiência e treinamento. E é lógico, através do aplicativo ou das redes sociais, você poderá também marcar essa coleta para qualquer exame, inclusive os da Covid, na sua residência, na sua empresa, não importa, ou, obviamente, no seu apartamento. Portanto, basta baixar o aplicativo, você vai ter a opção lá de marcar a vacina, vai ter a opção de ver quais são os exames possíveis, vai ter também a opção de observar todas as unidades do Maurílio, e não só isso, ver qual é a que está mais próxima da sua residência, para que você possa ter uma maior tranquilidade nesse momento, quando precisar fazer os seus exames, sejam da Covid e sejam os exames a título de check-up que muitos estão procurando fazer. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, mauriliodealmeida.com.br, você encontra lá também
todas as informações. Doutor Ricardo Azevedo, a gente praticamente está chegando no final. Eu queria que Gil abrisse a câmera, Gil não, desculpe, o Carlos. Doutor Ricardo, eu me lembro que nas nossas conversas, o senhor sempre tem alertado de algumas situações. Eu vou me lembrar agora pelo menos de uma, que foi na semana passada. Mesmo nessas medidas restritivas, o senhor me disse, eu fiquei preocupado, vou querer que o senhor transmita agora para toda a Paraíba que está nos vendo nesse momento, que por algumas vezes tem chegado no consultório, ou então o senhor foi informado que essas pequenas reuniões que estão ocorrendo nessas semanas de restrição, por exemplo, chá de panela, chá de cozinha, chá de bebê, chá de noivado, tem um bocado de chá aí. Aí tem, deixa eu ver, eu nem me lembro, doutor, porque eu acho que eu nunca fui para um chá desse. Eu sei que é importante, que é um momento necessário, mas eu creio que agora é melhor ficar tomando chazinho sozinho em casa. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Então, a melhor coisa que você pode fazer para você, seus familiares e para o que quer que você esteja celebrando na sua vida é a vida, preservar a vida em primeiro lugar, e aí você pode fazer sua reunião virtual, pode tomar seu chá à vontade, que não transmite o coronavírus, né? Agora, a gente tem ouvido, de fato, falar, isso nos preocupa, um número de relatos de microsurtos, né, em chás, em eventos familiares, né, eventos, as aglomerações sociais. Né? E eu fui revisar depois para ver o impacto disso em outros países, eles têm a mesma experiência. Né? Talvez a nossa cultura propicia mais isso, porque nós temos um povo mais caloroso, que gosta de estar rodeado por amigos, as famílias aqui vivem muito próximas uma das outras, você tem seus parentes por perto. Então, esses eventos aqui têm um impacto muito grande na disseminação da doença. E, de fato, talvez os eventos que mais disseminam doenças são o que em inglês chama-se small gatherings, que são esses encontros pequenos, familiares, porque é nesses encontros em que você retira a máscara, em que você se descuida, em que você quer abraçar um familiar, um parente, um amigo, e é justamente aí que transmite. Esses casos que eu vi falar, esses microsurtos, foram praticamente todos contaminados. Não sobrou nenhum participante, dos eventos em que não foi contagiado. Então, é importante a gente ter essa percepção de que esse não é o momento. Né? Vamos adiar isso aí, não é? Nós temos ainda um longo caminho para superar essa crise, né? Mas se a gente conseguir administrar essa fase, nós vamos talvez evitar um mal maior, que seria ter que fechar toda a sociedade por conta dessa perda, desse descontrole que houve no número de casos. Doutor Ricardo Azevedo, é lógico, como eu falei, estamos no final, quero agradecer a grande audiência. Agora, doutor Ricardo, naquele contexto que conversamos, eu acho importante o senhor frisar, né, tocar no assunto, que está se começando, eu poderia dizer assim, uma campanha que envolve respiradores. Eu queria que o senhor tocasse no assunto e, nesse contexto também, várias pessoas aqui querendo falar com o senhor, eu queria que o senhor, se possível, dissesse rede social, se sinta à vontade para saber como encontra o senhor. Mas, em primeiro plano, essa campanha, creio que o senhor está à frente, está se pensando e irá se fazer. Eu queria que o senhor explicasse ao nosso público. É isso mesmo, Fábio. Nós estamos aqui, existem 2 tipos de respiradores, né? Então, nossas UTIs aqui estão bem sobrecarregadas, nós temos visto isso, né? Inclusive, nos preocupa muito o fato de que as nossas UTIs já não tinham lá um índice de sobrevivência muito alto, né? Então, nós temos UTIs aqui que funcionam com mortalidade baixa, relativamente aceitável para padrões internacionais, mas temos também hospitais que não têm vocação, que não têm estrutura para comportar a UTI. Né? Então, nós temos frisado muito isso, enfatizado muito que leitos de UTI devem ser criados onde existe infraestrutura, vocação para a UTI, onde existe equipe, onde existe toda a estrutura de suporte, porque a mortalidade em UTIs, por exemplo, varia entre 10% em países como a Austrália para 60% em países como o Oriente Médio. Então, não se justifica você ter uma UTI com mortalidade de 80%. Então, a gente tem que priorizar a expansão da base de leitos de UTI em locais, em hospitais que já existem uma demonstração de efetividade da UTI em termos de mortalidade.
Nos outros hospitais, o que tem acontecido bastante é que os pacientes têm sido admitidos para suporte ventilatório. E o suporte ventilatório não significa necessariamente a pessoa estar entubada. Então, existem formas de você dar suporte ventilatório para o paciente sem entubá-lo. E é justamente aí que entram essas máscaras. São máscaras de ventilação, né, não invasiva, como são chamadas, e esse tipo de máscara está em falta no mercado. Então, nós estamos tentando orquestrar e estruturar uma aquisição desse tipo de máscara para doar aqui para o Estado da Paraíba, né, para o serviço público. Né, estamos em fase de negociação e contratação, né, para viabilizar isso aí, e nós vamos depender muito de doações, porque é algo que vai ter que ser feito rápido, emergencial. Isso vai aliviar bastante a situação em enfermarias, no Estado inteiro, inclusive essas enfermarias de hospitais menores que não têm UTIs ou têm leitos de UTIs, mas não conseguem operacionalizar um nível adequado, né? E permitir que os pacientes tenham um certo conforto, sejam acompanhados nesses locais de uma forma segura. Aí, doutor Ricardo, no caso, pelo que eu entendi, né, tivemos uma breve conversa, esse equipamento poderia, em alguns casos, obviamente, após toda a análise médica, evitar que o paciente venha a ser entubado. Seria por aí, doutor? Isso mesmo. Ele reduz em cerca de 40% a necessidade de intubação em pacientes que estão com dispneia, que estão com, digamos, em sofrimento respiratório. Então, é algo que é muito interessante ter e está em falta, né? A gente tem percebido e tem ouvido, escutado de colegas que há uma demanda muito grande por eles, e eles estão em falta, né? Inclusive, por isso que a gente se reuniu através de um grupo que nós temos chamado Frente Público-Privada, que envolve várias pessoas, tanto do Ministério Público, quanto empresários, representantes de órgãos públicos, gestores de saúde. Então, nós estamos nos organizando para estruturar, intermediar esse processo de doação, e a gente vai, né, em breve, a gente vai ter certeza que realmente isso vai ser entregue, né, tentar contratualizar da forma correta, e para isso nós dependeremos, como eu falei, de doações. Então, as pessoas que estiverem interessadas podem contactar você, né, Pois não. e a gente vai organizar, ver a forma como isso pode ser feito, e depois a gente vai passar para você as instruções, né, de como isso poderia ser viabilizado. Mas é algo bem interessante para a nossa população e para o nosso serviço público de saúde. Aí, doutor Ricardo, sempre lembrando, é lógico, aqui a TV Marte como um todo, quando houverem definições em relação a essa campanha, vamos dizer assim, nós vamos avisar aqui e o senhor vai dar certamente todos os indicativos. Doutor, e para encontrar o senhor, no caso, foram muitas as perguntas sobre vacina. Eu sei que nós temos aqui, tivemos e sempre teremos um tempo precioso aqui na TV, é um tempo dedicado à saúde que nenhuma televisão no Brasil tem. Mas mesmo assim, um momento exige uma dedicação cada vez maior, e eu queria saber como é que encontra o senhor as pessoas que estão com dúvidas. Você pode me encontrar por e-mail, seria a forma mais interessante, seria através do e-mail vision@medicalplaza.com.br, tá? Vision, VISION, @medicalplaza.com.br, e eu atendo como médico especialista na Vision, que é a Clínica Epitácio Pessoa, pelo número 3031-5225, você pode agendar a consulta para me ver. Então, eu queria que o senhor repetisse, por favor, o número, doutor. 3031-5225. Doutor Ricardo Azevedo, muito obrigado. Eu sei que teremos outras participações aqui, com certeza, no decorrer dos programas Saúde Master. E a todos que estiveram, nesse momento, ligados na Paraíba inteira no programa número 90, o programa Saúde Master aqui pela querida TV Master, muito obrigado de coração. Estamos aqui na torcida e esse é o papel que eu creio que é vital nesse momento, levar a informação correta, a informação pensada, a informação verdadeira, a informação pesquisada, sempre tendo ao meu lado, é óbvio, grandes profissionais. Eu posso dizer, os melhores profissionais em todas as áreas da saúde da Paraíba e, por não dizer, do Brasil. Muito obrigado, fiquem com Deus e até próximas edições do programa Saúde Master.